Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar o professor Paulo Magalhães. Olá, professor Paulo. Olá a todos, Tudo bem? tudo bem? Conte a sua história. Quem é o professor Paulo Magalhães? Olha, o professor Paulo Magalhães, ele começou a dar aula há mais de 33 anos, eu estou na sala de aula, né? Comecei bem cedo, quase no final da adolescência, quando eu estava fazendo universidade. Eu sempre falo, né, em todas as entrevistas, falo também nas entrevistas, tanto escrita como oral, que quando eu comecei, né, meu curso de geografia, foi um curso extremamente tradicional. Além disso, eu fiz, quando eu estava no ensino fundamental, né, antigo ginásio, né, ginasial, né, eu tinha aula de geografia com meus professores e eram aulas extremamente reprodutiva, né? Nós chegávamos na escola, o professor, com toda a delicadeza, né, tanto o professor do fundamental como do ensino médio, fazia com que nós pegássemos um capítulo do livro, fizéssemos um resumo daquele capítulo e respondêssemos 10 questões. E na outra semana a gente tinha uma prova com essas 10 questões. Aí nós chegávamos em casa, os nossos pais, com toda a gentileza, tirávamos de nós essas 10 questões para a gente decorar. Aí chegava na sala de aula, na prova, e tirava 10. Muito legal, né? Eu era ótimo de geografia. Mas quando eu cheguei na universidade, eu percebi que eu não entendia muita coisa de geografia, né? Mesmo tendo passado no vestibular, eu tinha muita dificuldade no entendimento. Aí eu falei o seguinte: não daria para ser aquele professor final dos anos 70 e começo dos anos 80 e 90, onde eu estudei nas escolas públicas, ser aquele professor reprodutivo. Aí eu achei que eu teria que descobrir uma nova forma de traduzir o meu conhecimento. Então, desde o momento quando eu comecei a dar aula, que foi, acho que no comecinho de 1988, eu era adolescente ainda, e estava na universidade, nos primeiros anos, eu falei assim, não, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer de uma forma diferenciada. Aí eu comecei nesse período a sair assim bem timidamente com meus alunos para fora da escola. Logicamente que ninguém entendia e era muito complicado, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer a universidade, a Unesp, né, em 92, já na minha segunda graduação, que era Ciências Sociais, não Geografia, eu comecei a levar meus alunos a campo, né, a sair da sala de aula. E aí foi uma sequência dessa saída, dessas aulas externas, né? Então eu já fui me preparando com essas aulas diferenciadas. E quando eu chego, né, termino o meu mestrado, que eu fiz sobre a arquitetura e urbanismo, né, sobre Santos, né, sobre a Bolsa do Café de Santos. E aí eu teria que praticar esse processo urbano nas minhas aulas, né? E aí foi a partir de 2010, né, que 2010 eu comecei a trabalhar na IMF Duque de Caxias. E aí, em 2016, eu resolvi sair com meus alunos a campo, né? Tentar sair com eles para dar aulas públicas. Logicamente que em 2010 a minha coordenadora Andréa Matos já me sugeriu que eu levasse os alunos no bairro a conhecer o bairro, mas foi difícil, né? Porque no começo sempre é muito difícil quando você começa um projeto, as pessoas ali não deixavam tirar foto, achavam estranho o professor saindo com o aluno para fora, mas aí foi uma sequência de luta, né? 2010, 11, até 2016 eu dar a minha primeira aula pública na rua, né? Então o professor Paulo é um professor que vem com aquela sede, né, aquela fome, né, de fazer uma geografia diferenciada, uma geografia crítica, né, que faz com que o aluno ele pense, né? Logicamente que as saídas, todo esse projeto da aula pública, né, ela foi feito com um trabalho bastante minucioso, né? Hoje eu tenho vários artigos, tenho um material chamado 7 Passos da Aula Pública, como é que o professor deve sair com seus alunos para dar uma aula nas ruas, né? Então esse material é muito interessante, muitos professores, não só aqui de São Paulo, como do Brasil, utilizam bastante, que seriam o quê? Como é que é sair na sala de aula? Logicamente que existe aquele trabalho, existe o problema das autorizações, da merenda,
de como sair para fora. Logicamente que existe a preparação dessas aulas públicas. No começo os temas era eu que dava, né? Hoje os alunos é que indicam esse tema, logicamente baseado na base nacional comum curricular, como também no currículo da cidade de São Paulo, que trabalha bastante na área da geografia a questão da territorialidade do território, né? E quando você me pergunta quem é o professor Paulo Magalhães, o professor Paulo Magalhães é um professor que está no chão da escola. Eu sempre trabalhei no chão da escola, ali dentro da sala de aula, enfrentando todos os problemas diários, né? Todos os problemas que os professores comentam ou passam. O professor Paulo também passa por esses problemas, né? Não são fáceis, mas a gente sempre tem que ter aquela vontade de tentar mudar, porque se você embarcar nesses sentimentos negativos, você não consegue caminhar, você não consegue dar os passos para essa mudança. Então, os problemas, eles ocorrem não só no Brasil, em qualquer parte do mundo. Os problemas são os mesmos, né? A relação com o aluno, a relação com a comunidade. Então, os problemas são inúmeros, mas a partir de uma mudança que vem dentro de você, porque logicamente que essa mudança das aulas públicas foi uma mudança que veio primeiramente dentro de mim, né? Porque os alunos, eles pedem, né? Eles pedem essa mudança, porque nós sabemos que todos esses problemas que nós enfrentamos, né? Ela vem de uma cobrança, de uma mudança interna do professor. Então, na verdade, eu me abri para essa mudança interna. Certo. Agora eu quero saber, esse projeto Aula Pública, quando você sai às ruas para dar essa aula, você sai sozinho, com os alunos, com aquela turma? Tem alguém para te auxiliar? Porque, na verdade, dentro desses 7 passos, ele dá todas as orientações como você deve sair com os alunos. Logicamente, no começo do processo da aula pública, eu sempre saía, né, com 1 ou 2 professores que acompanhavam as crianças. Vamos supor, se é uma classe só apenas de 25, 30 alunos, é muito mais fácil você sair com apenas um professor. Mas tinha momentos que eu saía com 120 crianças, né, ali nas redondezas dos bairros. Eu recebia também outras escolas, eu recebia a escola da SEI, recebia escolas de outras diretorias, né, não só da DRE Ipiranga. Então, na verdade, quando vinha outra escola, eles traziam sempre 2 ou 3 professores para me acompanhar. E da minha escola, se eu saísse com 3 salas de aula, teria os professores das 3 salas, mais monitores. Então, sempre a gente estava com uma quantidade muito, muito suficiente de professores para acompanhar essa aula pública. Quando eu saio com uma sala apenas, eu tenho apenas um professor a mais, né? Que, logicamente, por quê? Porque a escola ela já está totalmente adaptada a essas saídas que acontecem desde 2016. Qualquer professor que for sair da minha escola para essas aulas, que cria uma aula pública, nós temos no caso o professor Wilson, né, de História, que já saiu algumas vezes com seus alunos, ou outros professores. Então a escola já está adaptada a todas essas mudanças. Então tem a questão da merenda, a questão do horário da merenda. Então eu sempre tento encaixar para a minha saída aconteça depois do lanche das crianças. Ou se não, se acontecer antes do lanche da criança, que reservem alguns lanches para aquela turma depois do horário. Então, há toda uma conscientização que foi feita, que eu consegui fazer na escola, com a gestão da escola, com a coordenação da escola, para que flua de uma forma tranquila, sem nenhum tipo de contratempo na escola. Vamos supor, a gente fez agora, durante a pandemia, eu fiz algumas aulas públicas, nós fizemos várias gravações para a TV, como a TV Globo, a G1, como a Rede TV, como a Rede Cultura, a Rede teve Canção Nova. Então, as aulas elas ocorreram de uma forma tão tranquila, os alunos saíram de uma forma tão tranquila para essa aula, que numa dessas eu saí apenas eu com mais 10, 15 alunos. Então, foi de uma forma tranquila. Por quê? Há uma adaptação, a gente tem que criar uma cultura da saída dos alunos para ocupar os territórios educativos da cidade. Então, quando a gente começa a criar essa cultura, a coisa se flui de uma forma muito mais tranquila. Se for uma escola que sai hoje a primeira vez, ela vai ter muito problema. Logicamente, que precisa ter um professor desafiador para isso, né? Que sinta quais são os desafios. Vamos supor, uma coisa acontece bastante, a gente recebe muitos professores removidos de outras escolas para minha, e às vezes principalmente de geografia. O professor chega lá e tem aquela
vontade de sair, mas na verdade ele não entende que existe toda uma construção dessa saída. Não é só você sair com o aluno e dar não, existe uma preparação. Preparação qual? Na sala de aula, você tem que preparar o conteúdo que vai ser dado na rua, você tem que preparar as autorizações dos pais, o uso de imagem, a saída, o respeito ao espaço público. Hoje eu não tenho mais as crianças já entendem tudo isso, mas quando há um começo, vamos supor, quando o professor chega na sua escola e quer participar do projeto, ele tem que entender essas transformações. Como a criança, ela já entende. Vamos supor, a gente fez a última gravação, foi para a Rede Canção Nova, foi no comecinho de dezembro. Foi uma coisa tão tranquila, tão gostosa. Os alunos, foram mais ou menos 20 e tantos alunos. Eles participaram, eles gravaram, eles se comportaram, eles perguntaram. Foi uma coisa muito tranquila, porque eles já estavam acostumados a esse processo. Agora, quando é uma escola que está começando esse processo, a gente precisa orientar, precisa de uma orientação, né? Então, por isso que eu criei os 7 passos da aula pública para o professor entender como é que se sai. E outra coisa, aí muitos falam assim, professor, você está na região do centro de São Paulo, próximo à Sé, uma região bastante vulnerável. Ali tem muitos lugares para se visitar. Não, você pode dar essa aula em qualquer canto do país. A mesma coisa, quando eu fazia o Unesp, eu dava aula numa escola que ficava no fundo de uma região canavieira. Eu saía com as crianças ali, no próprio entorno do bairro. Então você pode sair em qualquer lugar, ou no extremo leste, no extremo norte da capital, em qualquer canto você pode sair com essas crianças, né? Sim. O que você explica quando você sai para esses alunos? Vamos supor, existem vários temas, né? Um dos temas, a questão está sempre embasada na questão do território, da ocupação do território, dos espaços educativos, que eu tenho sempre seguido os currículos, né? Não fugindo do currículo. A gente até sabe que quando a gente ficou remoto, a gente trabalhou no trilha de aprendizagem, eu gostei muito do material, eu até participei um pouquinho desse material. O trilha de aprendizagem, ele trouxe dentro do seu contexto a questão do território. Então, dentro desse contexto, eu trabalhei muito com vídeo e história em quadrinho, embasado dentro do trilha de aprendizagem. Foi muito legal, nós ganhamos vários prêmios com essa montagem que eu acabei fazendo. Agora, o que é falado nessas aulas públicas? Eu vou dar um exemplo para você. Eu tinha saído em comecinho de 2020, né, antes da pandemia, que a gente saiu porque a gente estava tendo um problema muito sério ali no entorno da escola sobre a questão dos pombos urbanos, né? Aí o diretor, né, nosso diretor Herbert Vicente da Silva, ele teve a ideia de como ele iria espantar esses pombos urbanos. Existe uma lei que proíbe você matar esses pombos, né? Você tem que afastá-lo. Aí ele teve a ideia de colocar grades em toda as janelas da escola, onde ele conseguiu fazer com esses pombos ele fosse para outros locais. E aí a gente chamou uma ONG, né, que trabalhou conosco um dia numa aula pública ali na Vila Suíça. Eu tive a ideia de trazer sobre esse tema para as crianças, né, que os pombos urbanos trazem doença para todos, não só para as crianças, para qualquer indivíduo. E aí a gente teve a ideia de fazer algumas cartas, né, desenhos ali na Vila Suíça, e aí esse pessoal dessa ONG teve a ideia, como eles iam para a Suíça, era Suíça? Na Finlândia, perdão, em Rensko, eles tiveram a ideia de levar essas cartinhas, esses desenhos, para os alunos dessa escola, onde eles iriam visitar. Aí eles levaram essas cartas, esses desenhos para essas crianças, né? Só que eles iriam retornar para nós, só que as cartas não retornaram devido à pandemia, né? A gente tem um processo de deslocamento dessas cartas, acabou não vindo essas cartas. Mas o tema ela surgiu de uma necessidade ali da escola, que foi a questão dos pombos urbanos. Mas a gente trabalha muito a questão, vamos supor, eu lembro que a gente ganhou um prêmio em 2019, que eu fiz um trabalho sobre a moradia, porque muitos dos nossos alunos moram em pensões, em abrigos, cortiços, kitnet, e muitos deles não tinham noção de uma casa de 4 ou 5 cômodos. Aí a gente teve ideia, juntamente com alguns professores, de fazer caixa de sapato, uma casa de 5 cômodos ou em uma sala de aula. E a partir desse projeto, a gente percebeu que as crianças elas começaram a respeitar o espaço externo da escola, interno da escola e a casa deles. Aí a gente percebeu que a escola ela teve um processo de limpeza muito mais significativo, né? Porque essas crianças estavam entendendo a questão do espaço, né?
Então as aulas vão surgindo, os temas vão surgindo. Vamos supor, eu trabalho muito com a questão de mapas mentais. As crianças tinham muita dificuldade em fazer mapas, hoje elas não têm mais essa dificuldade, né? Isso tem facilitado bastante. Então os temas, elas vão surgindo conforme a necessidade do grupo, mas sempre com a preocupação do currículo da cidade e da base nacional comum curricular, não fugindo do currículo ali das crianças, para a gente não poder perder um pouco o fio da meada e para falar sobre outras coisas que não está dentro da geografia e do currículo, né? Do ensino fundamental 2. Também eu trabalho com fundamental 1 também, porque tinha uma época que eu trabalhava com as aulas compartilhadas. Isso me ajudou muito, as aulas compartilhadas, para formar as crianças para quando chegasse no 6º ano, já tinha uma formação de geografia. Infelizmente, foi retirada, né, as aulas compartilhadas do ensino fundamental 1. Você pode explicar mais sobre essas aulas compartilhadas? As aulas compartilhadas, eu não lembro o ano que ela surgiu, mas eu acho que em 2019 a prefeitura, por um processo de mudança na Secretaria de Educação, tirou essas aulas compartilhadas. Era mais ou menos assim, no 4º e no 5º ano, teria qualquer professor do Fundamental 2 que, se quisesse completar a sua jornada, ele pegaria, ou não complementar a sua jornada, como eu não tinha GEIF, eu acabava pegando todos os 4º e os 5º anos nas aulas compartilhadas, que seria mais ou menos 8 aulas, era uma aula em cada turma. Aí, com essas aulas compartilhadas, eu ficava junto com o professor na sala de aula, mas eu dava o quê? Projeto. E meu projeto era geografia, né? Vamos supor, se o professor das aulas compartilhadas era matemática, eu dava matemática, e eu dava geografia para as crianças. Era uma aula apenas, e eu fiz o seguinte, com essas aulas compartilhadas, eu fui criando projetos, né, com as crianças do 4º e 5º ano. E eu já fui formando eles para, quando chegasse no 6º ano, tinha uma bagagem bastante intensa em geografia. Vamos por hoje, esse ano eu dei aula para as crianças do 7º e dos 6º anos, que foram meus alunos das aulas compartilhadas dos anos anteriores, né? Era o seguinte, o professor do Fundamental 1, 2, dava uma aula juntamente com o professor do Fundamental 2 na sua disciplina, né? Era uma preparação para essas crianças, né? Era uma coisa muito interessante, né? Muito interessante, porque às vezes a criança sai do 5º ano, ele passa pelo 6º. No 5º ano, ele não tem vários professores entrando e saindo da sala. E quando ele chega no 6º, aula de português, aula de matemática, cada disciplina vai ser um professor. E isso deixa a criança eu acho que meio um pouco perdida. Exatamente, isso foi muito importante, muito gratificante, né? E a partir desse projeto que eu criei com as crianças, foi a Caixa de Sapato, a gente foi agraciado com vários prêmios, com os prêmios extremamente importantes, como da Fundação Lehman, teve um prêmio internacional da Alpha Lumen que a gente ganhou, um foi da Educa Week, outros prêmios a gente foi bastante agraciado aí com esse prêmio das caixas de sapato, né? E é uma coisa importante que eu falo para os professores: registrem tudo que você faz em sala de aula. Porque, vamos supor, quando eu fiz caixa de sapato, quando todos esses projetos que eu faço, não foi nenhum com interesse de entrar em premiação, de mandar. Logicamente que eu fui fazendo os projetos, eu fui, eu fui guardando todo esse material, e quando eu guardei todo esse material, depois eu fui disponibilizando, né? Aí eu fui me inscrevendo nos projetos e a gente foi ganhando os projetos. Como a gente ganhou agora no mês de dezembro, no final de dezembro, até fiquei sabendo lá para o dia 16 de dezembro, que a gente foi escolhido uma escola, né? Uma escola do Brasil, representando toda a América Ibero-Americana, né? Pegando Portugal, Estados Unidos, Canadá, até aqui o final da América do Sul. Nós ganhamos um prêmio que é representando o Brasil, que é o Ibero-América, né? Nós vamos representar com o nosso projeto Aula Pública o Brasil e toda a América do Norte, Central, Sul, mais Portugal, né? É bom a gente ser reconhecido, né, pelo nosso trabalho. Mas essa nunca foi, assim, como eu sempre falo, né? Que as premiações, logicamente, elas são importantes, ela dá visibilidade, mas o mais importante, né, até falei na última reportagem, que foi a G1 que fez, ficou muito legal a matéria que a G1 fez, eu fiquei muito contente, que eu sempre falo que o mais importante não são os prêmios, é você ver a transformação
que a gente aplica, né, nessa comunidade. Como eu sempre falo, né, o professor ele não é só um educador, ele é um educador social. Eu digo agora, a aula pública não é só eu sair com os alunos, tem vários projetos dentro da aula pública. Um deles é que eu tenho a leitura solidária. O que é a leitura solidária? No começo eu comprava livro para as crianças e dava para elas. Hoje não, hoje eu tenho a Casa 1, que me dá a cada 2 meses 60 a 80 volumes de livros infanto-juvenil, onde eu distribuo para essas crianças, né? É um projeto muito legal, chamado Leitura Solidária. Quem quiser saber, entra na Pearson Brasil, tem um vídeo lá, tem falando sobre o projeto, tem muita coisa. Se não entra na minha página do Facebook, que eu tenho duas, uma é Paulo Magalhães, a outra é Projeto Aula Pública, que tem todo esse material que está disponível para todo mundo, né? Sim. Qual a relevância social desse seu projeto Aula Pública? Olha, a relevância social, eu vou dar um exemplo para vocês agora. Eu tenho um pessoal que me ajuda bastante, alunos de universidade, né? A gente tem um projeto que a gente fez uma coisa muito legal agora esse mês de dezembro, que foi o kit educativo para as crianças. A gente conseguiu 150 kits para as crianças do primeiro ano da Duque de Caxias, que era o quê? Os livros infantis que eu consegui de doações, que era uma bola, guloseima, lápis de cor, caderno, a gente entregou para 150 crianças, né? E durante o processo da pandemia do ano passado, a gente conseguiu mais ou menos com esse projeto, com esse grupo também, que é a Ajuda Glicério, nós conseguimos aproximadamente quase umas 400 cestas básicas para a comunidade do Glicério, para os alunos do Glicério. Só que nós entregamos na Igreja Nossa Senhora da Paz, que foi entregue por eles, pela igreja, para esses alunos e a comunidade. Então, o projeto Aula Pública é um projeto que ele está em várias frentes, né? Em várias frentes, né? A gente está ali no conteúdo, mas nós também somos procurados por várias organizações que querem ajudar o Glicério, que querem ajudar aquelas crianças. Então, a gente está aberto a isso, né? Então, na verdade, ele se tornou ele cresceu de uma forma tão positiva, que eu me tornei um educador social, não só um educador da geografia, né? Na verdade, tem várias frentes que vêm me procurar para que eu faça que eu esteja na frente, né? Na verdade, eu estou na frente desses projetos que sempre valoriza ou tenta ajudar essa comunidade tão vulnerável como ali a região do Glicério. Então, na verdade, o projeto Aula Pública, ele tem a sua finalidade, mas ele tem várias frentes. São várias frentes, né? Eu saio com os alunos para a rua, né? Mas tem várias, eu faço outras atividades, como eu falei, a questão da leitura solidária, são vários projetos que vão surgindo dentro deles, as histórias de quadrinhos, né? E por aí afora. Então ele nunca muitos pensam que o Paulo só sai na rua e dá aula. Não, existem várias frentes que acontecem. Eu não saio na rua e só dou aula na rua. São frentes que vão acontecendo e vão ajudando as crianças, a comunidade, por aí afora, né? Sim, deixa eu te perguntar. Há professores que não gostam de trabalhar com projetos, acham que os resultados são muito demorados. O que você pode falar para esses professores que ainda hoje pensam dessa forma? Olha, eu falo assim para vocês, agora eu me falo, por que o Paulo começou esse projeto da aula pública? Porque todo mundo sabe que ali onde eu trabalho, que a região do Glicério é uma região vulnerável, onde a gente tinha muito problema de violência externa, e que a gente precisava mudar essa realidade, né? Mudar essa situação. E o projeto Aula Pública veio com essa finalidade de transformar essas relações. Só que dentro da escola foram surgindo outros projetos de outros professores. Não só tem o projeto do Paulo Magalhães, que é a aula pública, existe projeto dos outros professores, né? Tem um projeto da professora Carla, quem quiser conhecer, é muito interessante, do professor Manuel, do professor Wilson, da professora Janaína, da professora Evelyn, da professora Sônia, da professora Elaine, da professora Fernanda, da professora Thaís. Então, são vários professores que têm um projeto dentro da escola que vai crescendo com o tempo, entendeu? Então, logicamente que o projeto Aula Pública ela foi fomentando outros projetos, né? Então, na verdade, o projeto Público ele foi um fio condutor para que surgissem vários projetos. Então, hoje, o Glicério, a Duque de Caxias, ela tem uma quantidade de projetos extremamente importante. Então, todo mundo lá quer fazer projetos, todos querem fazer.
né? Logicamente, existe um ou outro que gosta mais de ficar quietinho, né? De fazer a sua aula ali, a gente respeita, mas hoje a gente tem uma grande quantidade do Fundium, da EJA, né? Que tem essa vontade de transformar a educação através do projeto. Agora, logicamente que dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. No começo, a gente tem que estar disposto a enfrentar essas barreiras, né? A gente sabe que nós vamos encontrar muitos colegas, principalmente aqueles muitos que não gostam e não deixam avançar. Mas também tem aqueles que não gostam, mas também ajuda a avançar. Então a gente vai encontrar pessoas de todas as formas, de todas as personalidades, dificuldade. Eu já tive dificuldades tremendas, né, com gestores, com professores, menos com alunos. Então, na verdade, é uma conquista, você vai conquistando. Vamos por essa gestão nova que está na minha escola, foi uma conquista, né? Eu fui conquistando eles, né? Os professores que estão na escola hoje, que praticam esse projeto, foram uma conquista, né, para que eles também embarcassem nessa filosofia dos projetos que transformam e melhoram a qualidade da educação, né? Mas respeitando também aqueles que não gostam, né? A gente tem que respeitar, só não podem atrapalhar. Existe um passo a passo para se criar um projeto? Passo a passo para criar um projeto? Eu acho que não sei que existem, deve existir sim, mas eu nunca procurei, eu fui meio autodidata. O que eu fiz para ajudar os professores foi criar os 7 passos da aula pública para que eles seguissem aquele espaço, porque a aula pública é uma forma da gente fazer com que o aluno ele se identifique e respeite aquele espaço. Mas assim, se existe normas, eu acho que deve ter, mas eu acho que é tão... Cada momento é um momento, cada local é um local, então eu não sei se existe uma linha assim, você tem que seguir esses passos para ser um projeto. Acho que não, porque vamos por nós já ganhamos aproximadamente 17 prêmios com esse projeto, né? São prêmios bastante reconhecidos, bastante importantes, e eu nunca escrevi esses projetos dentro de uma linha autoral para que alguém seguisse aquele espaço, não. E até uma professora me perguntou esses dias, ela falou assim para mim: Paulo, nesses projetos, quando você via, como é que é? Alguém te indica desses prêmios? Como é que é? Eu falei: não, esses prêmios são o seguinte, eu sento na minha casa, eu levo semanas, noites, dias de semana para escrever, porque um projeto ele dá trabalho para você escrever, para você mandar para esses certames, né? Não é fácil, é só você mandar, não. Você tem que sentar, você tem que organizar as ideias, tem que ter o material. Então uma coisa me facilita muito para esses projetos. Eu achei muito legal para as pessoas saberem. Como eu falei no começo da entrevista, eu guardo tudo, tudo que acontece eu tiro foto de tudo e guardo tudo. Tenho todas as fotos guardadas, eu tenho muitas fotos, muitas fotos, muito arquivo, muito material. Então, quando eu vou escrever o projeto, está muito mais simples para mim, porque eu tenho o material das minhas páginas no Facebook, no Twitter, lá no Instagram, tenho as reportagens, tenho as fotos, então fica muito mais fácil para mim. Então eu registro tudo é registrado. Nunca esquecendo, quando eu saio com uma imagem, com uma criança, com um adolescente, eu tenho sempre nas minhas mãos a autorização do uso de imagem da voz da criança. Isso é muito importante, tá? Muito importante você ter sempre a autorização dos pais, né? Ali na escola guardadinha, né? Ou com você também, sempre a autorização desse uso da imagem, da voz da criança, para não ter nenhum tipo de problema, porque problema aparece, né? Não vou dizer para vocês, já apareceu para mim, mas eu tomo muito cuidado. Vamos supor, esses dias mesmo eu fiz uma reportagem na Rede Canção Nova e tem uma foto muito bonita de uma criança que eu fiz, mas eu tenho autorização. Se alguém falar: Paulo, eu não estou nessa foto com você, mas eu tenho autorização da criança. Eu guardo comigo, e uma cópia está na escola e eu tenho uma cópia comigo, né, para sempre estar se resguardando, que essa imagem a gente sabe que é muito importante. A mesma Secretaria de Educação, quando eles publicam o material minha, eles sempre querem uma autorização também dessa mãe, dessa criança, da voz. Então é muito importante para nós, educadores, temos em nosso poder, em poder da escola, essa autorização do uso da imagem. Sim, o projeto ele nasce mais pela necessidade do professor ou pela necessidade
do aluno? O que você pode falar a respeito? Olha, os projetos, falando no projeto da aula pública, ele nasce da necessidade dos dois. Primeiramente, necessidade do professor. Se ele não mudar, ele não sobrevive. Meu caso era esse. Se eu não mudasse, eu não sobreviveria onde eu estaria. Quando eu falo sobreviver, eu não conseguiria dar aula mais naquele local, eu teria que mudar de escola. Então eu teria que estar sempre mudando de escola. Vamos supor, eu estou na prefeitura há 15 anos, 14 anos. Eu estou nessa escola há 13 anos. Né? Logicamente, 13 anos na mesma escola, só consegui sobreviver porque eu mudei. Então o projeto ele é importante, né? Porque é uma necessidade do professor se renovar. Se ele não se renova, ele não consegue ficar no mesmo lugar, porque senão se torna uma coisa cansativa, maçante, ele não consegue trabalhar naquela localidade, né? A gente já sabe todos os problemas que ocorrem. Então você tem que se renovar a cada dia. E a necessidade do aluno também. A gente está no século 21, 2021, né? Imagina, gente, a situação. Hoje a gente tem internet, tem essa velocidade da comunicação. Se nós não mudarmos, ficarmos como vivíamos nos anos 80, 90, ninguém sobrevive, né? Nem o professor. Verdade. O que fazer para criar oportunidades e sucesso para todas as classes sociais, independente da raça, da cor, da etnia dos nossos alunos? O que podemos fazer para ele ter sucesso no futuro? Sim. Olha, eu acho que eu acredito que eu estou no caminho certo, né? Porque eu tenho percebido que os meus alunos, que alguns anos atrás, né, quando terminavam o ensino fundamental 2, ele não dava sequência ao ensino médio e ele não seguia pelos caminhos corretos da vida. A gente percebe que a partir desse projeto, eu percebo que os meus alunos que terminaram o 9º ano, muitos deles foram para o ensino médio, foram para a escola técnica, estão trabalhando em empresas do governo federal, né? Estão trabalhando como estagiário, né? E muitos deles estão caminhando positivamente. Eu acho que isso é uma coisa mais importante que a gente pode almejar para essas crianças, né? É um futuro brilhante. Isso a gente tem feito com bastante firmeza, com bastante apoio dos professores, da comunidade, da gestão escolar. O que precisa mudar na educação? O que precisa mudar na educação? É tão difícil a pergunta. Tudo. A gente fez uma reportagem pelo site Porvir, que um professor falava o seguinte: os professores no Brasil, eles precisam ser respeitados como em alguns países, como no Japão, né? Ser reverenciados por todos. Eu acho que o professor no Brasil, ele precisa ser respeitado, reverenciado, né? As pessoas precisam perceber que todo trabalhador, todas as pessoas que chegaram a um patamar bom da sua vida profissional, que chegaram ao sucesso ou que estão aí batalhando, eles têm que perceber que atrás de toda a sua história, né, teve os pais, mas teve um professor também que ajudou a mudar a sua vida. Então, na verdade, o que falta no país é um respeito ao educador, né? Então, um respeito grande. Eu sinto, vou dar um exemplo para vocês. A gente saiu muitas reportagens, né, 2019, 2020, e quando eu saía muito nessas reportagens, como você falou na UOL, eu entrava no Twitter, né, para ver os comentários das pessoas, né? E eu via muitos comentários negativos, muitos comentários ruins em relação ao professor, não em relação à minha pessoa, mas em relação ao professor, denegrindo a imagem, falando coisas absurdas. E eu vejo agora, no final de 2001, essas mesmas reportagens têm saído, ou publicações em site, revistas, várias. Vamos supor, eu tive essa última reportagem, que foi do Global Teacher World. Nós saímos em muitas revistas, e eu não vi quase nenhuma comentários negativistas contra o professor, né? Eu acho que a gente passa um momento muito difícil no país, politicamente, mas a gente também está recuperando um pouco dessa integridade. Então a gente precisa
valorizar o educador. A gente não precisa destruir, que as pessoas destruam o educador, como alguns 2 anos atrás. Então, a gente já está recuperando. Então, na verdade, o que eu gostaria? Que os professores fossem reconhecidos, não, a gente fala pelo órgão federal, pelo órgão estadual, não, pela população em geral. Não adianta, quem que é o governo? O governo somos nós, a população. Então, a população ela precisa perceber como e quanto o professor é importante na vida de cada um. Se a comunidade não começar a perceber isso, a população, a gente vai ficar na mesma situação, no mesmo processo de denegrir, de falar. A gente tem visto tanta reportagem negativa dos professores, né? Qualquer coisa que eles fazem, né? As pessoas não entendem, não compreendem. Então a gente precisa ser respeitado na sua plenitude. Você falou dessa recuperação de 2 anos para cá. Você não acha que, devido a esse tempo que nós ficamos afastados da escola, a população no geral sentiu falta de nós na escola? Porque o pai passou a ser professor, começou a participar das aulas online ali, que antes essas aulas eram dadas na escola, e o pai obrigou-se a participar. Então, eu acho que a partir disso, os pais entenderam que, a população no geral, a maioria entenderam que o professor é importante. Exatamente, por isso que eu falo para vocês, né? 2 anos atrás, as matérias, quando saía sobre o meu projeto, vamos supor, até o próprio Twitter da Folha, ela retirou alguns comentários muito ruins, muito negativos. Então, a partir da pandemia, eu comecei, né, não só a pandemia, mas todo o processo político que a gente tem vivido no país, as pessoas perceberam a importância do professor. Então, como eu falo para você, né, eu entrei agora em alguns sites falando sobre a premiação tal do professor. Eu vi apenas de 3.000 e tantos comentários, eu vi um comentário, eu leio todos. Eu vi um comentário negativo, só um, mas tão meio sem nexo, né, que eu não dei muita relevância. Então, na verdade, as pessoas, no processo que a gente está passando político no país, pela questão da pandemia, pelo que os pais e a comunidade percebem a importância do professor, elas estão tendo um pouco mais de cuidado na avaliação dos professores. Isso eu tenho percebido, sim. Isso é uma coisa notória, porque vamos supor que nesse prêmio, né, do Global Teach Award, eu não esperava que tivesse tanta repercussão, muita repercussão, bastante, né? Então, qualquer site que publica sobre nós, a repercussão é muito grande, né? Vamos supor que nesse prêmio da Ibero-Americana, ainda o pessoal ainda não está sabendo, né, dessa premiação, porque agora a gente está em férias, mas os comentários positivos eles são muito maiores dos comentários negativos de alguns anos atrás, de 2 anos atrás, né? Porque as pessoas talvez tenham percebido a importância desse professor, né? Mas ainda tem muito chão pela frente, né? Não estou dizendo que está maravilhoso, não, porque a gente tem visto aí que algumas pessoas ainda denigrem, ainda não entendem a função do professor, a sua responsabilidade, mas é uma luta constante, é uma luta diária. É como eu falei para você no início, que as pessoas, elas não veem as coisas boas que acontecem dentro da escola. Só vê as coisas ruins. Só que dentro da escola acontece muita coisa que não são divulgadas. Por isso que eu falo sempre às pessoas, tirem foto de tudo, divulguem se possível, né? Falem, comentem. Então, na minha escola, como tem muito projeto, eu sempre falo para eles, divulguem, tirem foto, mandem para portais da educação, até para o portal da Secretaria da Educação, divulguem, porque é importante, porque a gente tem feito muita coisa dentro das salas de aula, dentro das escolas, não só a minha escola, como todas as escolas do Brasil têm feito isso, né? Todas as escolas. Então a gente precisa divulgar o que é bom, não divulgar o que é ruim. Agora, o que é ser professor nos dias de hoje? Ser professor no dia de hoje, eu sempre falo, é ser um educador social, porque os problemas sociais estão aí, de uma forma cada vez mais violenta, mais presente na nossa vida, né? Parece que tudo, as relações estão difíceis, né? A situação econômica está péssima, né? As crianças precisam, né? Precisam de uma orientação. Então, ser professor no dia de hoje
é ser transformador juntamente com essas crianças, né? É ser um professor que transforma e que ajuda a transformar. Para finalizar, você pode deixar uma mensagem para professores, estudantes, pais, comunidade escolar e também para as pessoas que irão assistir o vídeo, por favor? Olha, a minha palavra final é que vocês possam entender toda a dinâmica, compreender o ofício do professor. Ele está ali para ajudar e para transformar de uma forma positiva a sociedade brasileira. Esse é a maior importância de um educador, é ajudar com que seus alunos compreendam o mundo que estão vivendo e que valorizem o espaço que estão vivendo. Muito bom. Muito obrigada, professor Paulo Magalhães. Eu agradeço a gentileza, né? Sempre estou aberto, né? Para sempre contribuir para a educação pública, para que a gente possa transformar, porque eu sempre falo assim, a educação, ela transforma vidas. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito obrigado.